Oi, sejam todos muito bem-vindos à nossa super aula Bolo de Cinema, onde eu vou te ensinar o passo a passo para fazer esse bolo aqui perfeito. Então não fecha essa página, se você fechar, você não vai perder o acesso à aula, tá? O que você vai aprender agora comigo, gente? Vocês vão aprender a fazer a massa, a gente vai fazer esse bolo do zero, hein? Vamos fazer a massa dele, o recheio, que tá muito gostoso, sensacional. Montagem e a estruturação, a gente vai fazer junto e eu vou explicar também para vocês. Vamos fazer um chantilly estabilizado que não derrete. A decoração, olha que decoração fácil, simples e ao mesmo tempo sofisticada. Olha como é que chama atenção para esse bolo. Decoração, e no final dessa aula eu vou te explicar como que você pode participar de um sorteio de uma bailarina de vidro e uma batedeira profissional. Você quer saber como é que é? Então continua aqui assistindo a aula até o final. Bora, não fecha a página não, senão você vai perder tudo, tá? Bora pra aula. Então a gente vai começar aqui fazendo uma massa de chocolate à base de óleo. Pensa numa massa gostosa, molhadinha, estruturada, que é o que todo mundo gosta de escutar, né? É uma massa estruturada? Sim, gente, é uma massa estruturada para fazer bolo baixo, bolo de andar, bolo alto, o que você quiser. E é muito fácil e prático de fazer. Lembrando que em questão de massa de bolo, a gente tem 3 métodos de preparo, né? O método por adição, que é o que a gente vai utilizar aqui, o método cremoso e o método esponjoso, tá? Aqui agora a gente vai fazer o método clássico por adição, que nada mais é do que adicionar os ingredientes secos nos ingredientes líquidos, só isso. E como é um método por adição, que o próprio nome já diz, né? A gente vai adicionando os ingredientes, eu posso fazer à mão, que é como eu vou fazer, ó, fouetzinho e bol. Eu posso fazer na batedeira e posso fazer no liquidificador também. Eu vou fazer à mão, gente, porque é mais fácil, mais prático, suja, menos vasilha. Então, assim, é vida. Por isso eu gosto tanto dessa massa. Aqui nos meus ingredientes, eu vou falar as quantidades com vocês e vou explicar um pouquinho cada um deles, tá certo? Aqui eu tenho 215 gramas de ovos. 215 gramas, gente. A gente precisa pesar os ovos, porque cada ovo tem um tamanho. Não adianta eu virar e falar assim, qual que é o ovo? É o ovo maior? É o ovo... Cada ovo tem um peso, cada galinha bota de um jeito. Não tem como eu ir lá e padronizar. Todas essas galinhas aqui botam ovos de 50 gramas, não tem como. Então eu preciso pesar os meus ovos. Como que eu peso? Eu quebro ele e vou pesar só o que está lá dentro. A gente não vai utilizar a casca aqui, então não tem por que você ir lá e pesar com a casca. Combinado? Aqui eu tenho o óleo. Estou utilizando o óleo, gente, de girassol. Você aí na sua casa pode utilizar o óleo que você preferir. Só evita o de soja, porque o de soja ele é muito forte. Ele deixa um sabor, um odor mais forte no nosso bolo. Então evita ele. De milho, de girassol, de canola, todos eles são bons. São 200 ml de óleo, 300 ml de leite em temperatura ambiente também, tá? Aqui eu tenho 350 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar cristal, o açúcar refinado, o que você preferir, tá bom? O açúcar cristal é bom a gente dar uma leve batidinha no liquidificador para ficar com os grãozinhos menores, para ficar mais fácil a gente mexer e envolver ele na nossa massa. Então eu posso utilizar o açúcar cristal, que é um açúcar mais barato, né, confeiteira? Então você compra o pacotão lá de açúcar cristal, chega em casa, dá uma leve batida no liquidificador para ficar mais fácil de misturar ele na nossa massa. Farinha de trigo, gente, farinha de trigo sem fermento, sempre é farinha de trigo sem fermento. Eu tenho 260 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de cacau. Aqui, ó, meu cacau 50%, são 100 gramas. Pode utilizar 35%? Pode, vai ficar um pouquinho mais doce e uma quantidade, vai ficar um pouquinho mais claro a massa. Eu indico 50%, que é o que fica melhor, fica mais chocolatuda a massa, tá? Não usa chocolatado, pelo amor de Deus, hein, gente? Achocolatado, o que seria? É Toddy, Nescau, aquilo ali é açúcar puro. Então vai ficar uma massa super doce, super enjoativa, vai alterar completamente a qualidade do seu bolo. Então sempre optar por cacau em pó. E fermento, aqui eu tenho 15 gramas de fermento, que é o que vai fazer toda essa mistura aqui virar um bolo no final. Vamos começar aqui. Lembra que eu falei que é por adição? Então é só ir adicionando os ingredientes. Vou começar colocando os ovos e o açúcar e vou dar uma batidinha já para deixar essa mistura aqui mais homogênea. Ui, quebra não. Então, ó, fouet, gente, é bom porque fica mais fácil pra gente misturar. Ai, Bia, essa massa não vai ficar com cheiro de ovo? Não, se o seu ovo estiver fresquinho e se você misturar bem, igual eu tô falando, não vai ficar com cheiro de ovo não, tá? Só fica com cheiro de ovo que tá passado, que já tá velho, ou se você não misturar direito. Então, ó, só misturar.
Mistura bem até ficar bem homogêneo, ó, como vocês estão vendo. Não tem pedacinho de gema sem misturar, não tem nada. Eu vou te contar um segredo. Quanto mais você misturar essa parte aqui, melhor para sua massa, vai ficar mais fofinha. Então, mistura bem até começar a espumar, igual tá espumando aqui, ó. E aí a gente já começa a adicionar o restante dos ingredientes líquidos, que seria o leite e o óleo. E aí a gente mistura aqui mais um pouquinho, mais uns 2 minutos para ficar bem homogênea essa mistura. Essa parte aqui da receita é a parte que a gente pode e deve misturar mesmo, para não ficar com cheiro de ovo e ficar uma massa fofinha. Não tem farinha, então eu posso misturar rápido, mesmo de qualquer jeito, só mistura até ficar bem homogêneo. Então, ó, eu já começo a perceber o quê? Que espumou bem e ao mesmo tempo tá uma mistura bem homogênea. E aí eu já começo a adicionar os meus ingredientes secos, né? No caso, vou começar aqui colocando a farinha, sempre peneirando, tá, gente? Por quê? Primeiro que peneirando já fica mais fácil pra gente misturar. Eu já tiro os gruminhos, então fica mais fácil para misturar essa massa e ficar uma massa bem perfeita, sem nenhuma bolinha, sem nenhuma pelotinha. Segundo, que eu vou ter uma massa mais fofinha. A partir do momento que eu adiciono os secos, eu não posso mais misturar igual eu estava misturando antes. Por quê? Já pode colocar tudo de uma vez, viu? Coloquei a farinha, agora eu vou pôr o cacau e já vou colocar o fermento também. Se eu misturar rápido, igual eu estava misturando os líquidos, eu posso acabar solando a minha massa, né? Deixar ela embatumada, ou uma massa pesada mesmo, porque acaba desenvolvendo o glúten da nossa farinha. E não é o que a gente quer. Quando a gente fala de massa de bolo, a gente quer um bolo o quê? Bem fofinho. Então aí vem um dos principais segredos, tá, gente? Peneirar os secos e sempre misturar assim, ó, de baixo para cima, com cuidado, com delicadeza, até a gente ter uma massa bem homogênea, prontinha para levar para assar. Lembrando que o forno, gente, sempre tem que pré-aquecer o forno 15 minutinhos antes a 180 graus. Quando eu comecei aqui, ó, o meu forno já estava ligado, já estava pré-aquecendo para me levar a minha massa para o forno e assar sem me preocupar se ela vai crescer ou não. Por quê, gente? O fermento, ele começa a agir na nossa massa, assim que ele entra em contato com a umidade, ele já começa a liberar os gases dele. Mas principalmente, ele começa a agir do jeito certo quando ele chega a 70 graus. Então, se o meu forno estiver frio, vai custar a aquecer, e aí o meu fermento é como se ele fosse se dissipando e vai perdendo um pouco da ação dele. E aí a sua massa também pode soar, tá? Então lembra de pré-aquecer sempre 15 minutos antes. Tá vendo que ainda tem umas bolinhas? Então continua mexendo até sair todas essas bolinhas. Eu gosto de pegar a massa e vir passando ela aqui na lateral, ó, porque costuma ficar um pouco de farinha sem misturar. E aí a gente vem dando aquela conferida. Ó, sempre de baixo para cima. Ó, eu vou lá no fundo e subo a minha massa, tá vendo? Porque pode ser que tenha farinha lá embaixo sem misturar. Já tá ficando cada vez mais homogênea, tá vendo? Só não pegue assim. Por isso que não é ideal. Se você fizer na batedeira, o ideal é misturar os líquidos na batedeira e depois você vem adicionando os secos assim, ó, à mão mesmo. Nunca bata na batedeira farinha de trigo. Ó, como é que já fica. Ai, Bia, tá muito líquido essa massa. Será que é assim mesmo? Sim, gente, é uma massa à base de óleo. E é exatamente por isso que eu posso guardar essa massa na geladeira sem preocupação nenhuma, que ela não fica uma massa seca, ela fica uma massa bem úmida. E estruturada, porém úmida. Ó. Perfeita, tá vendo? Agora eu já tenho certeza que ela tá bem misturada. Já pego aqui, ó, uma colherzinha para me passar bem, juntar tudo, conferir se misturou tudo 100%. E aí eu já vou virar ela na minha forma. Qual forma que eu vou utilizar?
Eu vou utilizar, gente, essa forma aqui, ó. Forma 15 centímetros de diâmetro e 10 de altura. Por quê? Para crescer bem e ficar uma massa mais alta. Se você quiser utilizar uma única forma, você vai utilizar uma forma de 20 centímetros de diâmetro, certo? Vou dividir nessas duas formas. Como que eu gosto de untar? Eu sempre unto com papel manteiga. Já tá até aqui, inclusive, ó, o meu papelzinho manteiga, que eu recorto de acordo com a bundinha aqui da forma e coloco ele aqui. Só isso, só isso. Não precisa untar a lateral não, tá, gente? Inclusive, não unte a lateral da sua forma, para sua massa poder crescer bem retinha, bem bonita, sem dar aquele topo. Então, unta só o fundo dela mesmo. Deixa eu virar agora essa massa aqui, pra gente levar ela para assar. Olha que massa linda, gente. Pensa num negócio com chocolate, assim, bem chocolatudo, bem gostoso. Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil de raspar. Sempre raspando bem. Não desperdice nada. Esse é meu lema, viu? Confeiteira que é confeiteira não pode desperdiçar nada. E agora eu vou levá-la para assar. Essa massa, como ela é líquida e é mais altinha a forma, ela demora em torno de 50 minutos para assar, tá? Leva para assar, vou te dar uma dica agora. Antes de abrir o forno, dá uma batidinha na porta. Se você vê que a massa tá tremendo, é porque tá crua, então nem abre. Não abre o forno antes da hora, senão a massa pode afundar. Bolo, gente, nenhum bolo assa antes de 30, 40 minutos, principalmente alto. Então, leva para assar, coloca o celular para despertar e só abre o forno depois de 30 minutos, por favor, para não correr o risco desse bolo afundar, tá bom? Abriu o forno, faz o teste lá, bate na porta do forno, faz toque, toque, tá assado ou não tá? Se tremer, tá cru, então não abre. Não tremeu? Aí você abre, vem com um palitinho e enfia no meio. Se o palitinho sair limpo, tá 100% assado. Se não, é porque tá cru. Enfia sempre no meio, tá, gente? Que é onde demora mais para assar. Enquanto o bolo assa, gente, deixa eu só falar com vocês aqui um pouquinho sobre massas, né? No nosso curso completo de confeitaria, tem essa massa, tem o passo a passo dela, mas tem outras massas também. Que eu sei que a gente fica naquela, né? Tá, essa massa, mas eu quero uma massa branca, eu quero uma massa de maracujá, eu quero, sabe, diversas massas. Eu quero uma massa mais leve, uma massa mais pesada. E aí, no nosso curso, tem todos esses tipos de massa e muito mais. Então, lá tem massa manteigada, neutra, tem a manteigada de chocolate, tem a base de óleo sem ser de chocolate também, a branca, tem com chocolate. Tem a massa de ninho, gente, que é sucesso em vendas, muito gostosa. Tem Red Velvet, né, que é aquela massa vermelha, que chama a atenção de todo mundo. Tem Delvis Cake, que é a massa mais chocolatuda do mundo. É sensacional essa massa, muito gostosa mesmo. Massa de maracujá, tem pão de ló, que já é uma massa bem fofinha, bem nuvem mesmo pra gente fazer tortas. Tem a massa para torta à base de manteiga, que é mais saborosa. Tem massa de cookies, massa de cenoura e muito mais. Então é só para vocês saberem um pouquinho que, além dessas massas, o que tem no nosso curso completo, tá? Agora a gente vai fazer o recheio. Vamos fazer o nosso recheio, lembrando que a massa tá assando, podem ficar tranquilos que eu vou mostrar para vocês o resultado da nossa massa assada. A gente ainda vai montar esse bolo, vou falar de estruturação, decoração. Então, assim, é uma aula completona, tá, gente? Vamos fazer agora o recheio. Quero explicar um pouquinho para vocês aí sobre recheio, que o pessoal fica com dúvida, né? O que é recheio, afinal de contas? Por que o meu recheio cristaliza? Por que isso acontece? Então, eu vou tirar todas essas dúvidas. A gente vai fazer um recheio de ninho, que é um recheio muito pedido, muito conhecido, e ao mesmo tempo é um recheio que dá um pouquinho de dor de cabeça quando não se sabe deixar um recheio cremoso, gente, sem cristalizar. O que é um recheio cristalizado? É aquele recheio que você põe na boca e sente pedacinho de açúcar. Geralmente, doce de leite caseiro, aqueles doces de leite da roça mesmo, eles é bem açucarado, porque geralmente é um doce feito com leite e açúcar, só leva pro tacho e mexe, 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 mexe até chegar no ponto. Ele açucara com facilidade porque ele não tem gordura. Então, sempre que você pensar em recheio, você precisa pensar que eu preciso de gordura, eu preciso de algo doce e eu preciso do sabor final. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Como gordura, eu vou utilizar o creme de leite. Só creme de leite, Bia? Não, eu posso utilizar uma gema, eu posso utilizar uma colher de manteiga, uma colher de margarina também, né? Porque não? O chocolate são fontes de gordura. No creme de leite, quando vocês forem comprar, não preocupa com marca. Vocês olham a porcentagem de gordura do seu creme de leite. É de 20%, 17%, 20% são os melhores, tá? Esse aqui é o de 20%.
é mais difícil de encontrar. Inclusive o Itambé, tô até com o Itambé aqui, que é uma marca conhecida, ele é 17% de gordura. Ele não é 20%, mas é uma marca muito conhecida, o pessoal gosta. Significa que ele é muito bom? Para mim, esse aqui é melhor, porque ele tem 20% de gordura. Esse aqui, então, é melhor. Mas eu sei que é difícil de achar, né? Às vezes é a marca. Então, olha a quantidade de gordura que tem aí. 17% ou 20%. Piracanjuba é bom, Italac é bom. Então, falei algumas marcas aqui só para clarear na cabeça de vocês, tá? Vou utilizar o creme de leite como fonte de gordura, como açúcar para dar o sabor. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar a própria açúcar, eu posso utilizar o chocolate, eu posso utilizar o leite condensado, que é o que eu vou utilizar aqui agora para trazer o doce mesmo do meu recheio. E para saborizar, eu vou utilizar o leite em pó. Então, para saborizar o leite em pó. Então, eu posso saborizar com algum outro sabor? Claro que pode. Aqui se trata de um recheio base. Eu fiz um recheio base, eu posso saborizar com o que eu quiser. Eu posso colocar maracujá, eu posso colocar coco, eu posso colocar paçoquinha, eu posso colocar amendoim, posso colocar morango, o que você quiser é o que vai trazer o sabor. Nesse caso, eu vou colocar o leite em pó, tá bom? Então, vou começar aqui, ó, panela, gente. Tenta pegar uma panela mais grossinha, para ficar mais fácil para você mexer o seu recheio também, para não dar rapa no fundo. Isso é importante. E de preferência, deixa essa panela separada só para a confeitaria. Não mistura ela com coisa salgada, não. Para não correr o risco de ficar com cheiro, com sabor, né, de cebola, de alho, que é coisa que impregna. Então, tenta deixar uma panelinha separada. Enfatiza que é um recheio que vai ficar muito perfeito, que vai ficar muito maravilhoso. Uhum. Esqueci de falar da massa. Falei no início. A massa, não, tô falando agora. Ah, tá. E depois que você finalizou a massa, gente, essa massa vai ficar incrível. Você nunca viu uma massa igual essa, mesma coisa no recheio. Uhum. Então, começando aqui a fazer o nosso recheio maravilhoso, perfeito. Eu vou começar colocando o leite condensado, ó, na panela. Lembrando que esse recheio, gente, ele é muito campeão em vendas. O povo é apaixonado com ninho, né? É ninho normal, é ninho com morango, é ninho com brigadeiro, é ninho com Nutella. Ih, gente, isso aqui é campeão em vendas. Tem que ter. Eu falo que é obrigatório ter nos cardápios de todas as minhas alunas, tá? Então, eu começo colocando o leite condensado e aí vem um pequeno pulo do gato. A gente vem agora e coloca o leite em pó. Então, foi uma caixinha de leite condensado. Aqui eu tenho 50 gramas de leite em pó. E aí, ele já tá peneirado já, tá, gente? Tá vendo? Tá bem levinho, porque já tá peneirado. E aí eu vou vir com a minha espátula e vou misturar esse leite condensado com o meu leite em pó aqui agora. Antes de ligar o fogo, ó, tá desligado. E antes de colocar o meu creme de leite. Eu vou diluir ele aqui. Pra quê? Pra não dar pelotinha e nem gruminho, tá, gente? Então, olha só, o que é importante aqui? Pra não dar pelotinha e ficar um recheio bem cremoso, bem sensacional. Diluir, então, o meu leite em pó no leite condensado, para não ficar pelotinha. Peneirar o meu leite em pó. E aí, quando você for comprar, gente, cuida um pouquinho da marca. Querendo ou não, tem que ter uma qualidade. Não adianta eu pegar aquele leite condensado mais barato que só tem açúcar, porque ele também pode açucarar o meu doce. Então, qual marca que seria boa de leite em pó? Não precisa ser Ninho, não, gente. É bom, mas não precisa ser ele. Pode ser Italac, pode ser Piracanjuba, pode ser Cotoxés, tá bom? Só tenta comprar um leite em pó que você já conhece e sabe que ele é bom mesmo. Olha só, já diluí. Olha quando eu levanto a colher, ó, não tem pelotinha nenhuma de leite em pó no meio do meu leite condensado. Só que aqui eu já percebo que ele tá açucarado, porque só tem açúcar aqui e o leite em pó, né? O leite condensado e o leite em pó. E aí eu venho com a minha fonte de gordura, que é o meu creme de leite. Coloco aqui, já ligo o meu fogo. Pode ligar seu fogo na velocidade alta. Velocidade não, na temperatura alta mesmo, não tem problema. E aí a gente vai mexer esse recheio até ele chegar no ponto. Olha só a malemolência dele chegando com o creme de leite. Só que aí eu tenho um recheio o quê? Que não tá no ponto, né? Então eu preciso mexer aqui até levantar a fervura e chegar no ponto mesmo de recheio. Que eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto certinho do nosso recheio. Para ficar cremoso, mas ao mesmo tempo no ponto que eu posso colocar no bolo e ficar tranquila que ele não vai vazar, certo? Então, sempre mexendo bem. De preferência, gente, utilizar espátula assim, ó, que tem esse formato,
porque ela raspa bem a lateral e raspa bem no fundo. Então não corre o risco desse recheio acabar dando rapa, queimando mesmo, né? Principalmente por ser um recheio branquinho. Os recheios brancos são mais fáceis ainda de dar rapa. Então, sempre mexendo. A gente não pode colocar o recheio aqui e ir conversar com a vizinha lá fora, ir atender telefone, ir lavar vasilha. Não pode, ver novela. A gente tem que ficar mexendo aqui até ele chegar no ponto. Dica aí pra vocês, hein? Sempre mexer do lado e no meio. Porque se a gente ficar focado só no meio e esquecer da borda, vai dar rapa na borda. E se eu ficar focada só na borda e esquecer do meio, vai dar rapa no meio. E sempre passando a colher no fundo da panela, viu, gente? Não adianta ficar passando a colher assim, ó, por cima, não. Tem que mexer mesmo, lá no fundo da panela para não dar rapa. Aqui nesse ponto, gente, eu costumo falar que, olha só, eu consigo ver que ele já tá mais grossinho, já deu uma espessada, mas ao mesmo tempo ele ainda não tá caindo em pedaços, ó. Quando cai, ele afunda. Então esse aqui seria o ponto de cobertura. Se eu fosse fazer uma cobertura para um bolo caseiro, colocar no bolo no pote, aí eu posso deixar esse ponto aqui de recheio. Agora, para bolo de aniversário, calma aí que eu vou mostrar para vocês o ponto certinho, tá? Só continuar mexendo que ele vai chegar no ponto. Ó, agora olha só, quando eu passo a colher, eu já percebo que ele tá bem mais grosso. Quando eu passo a colher, fica um risco no meio, tá vendo? Ó, ele não mistura. Deixa eu desligar o fogo para ficar mais fácil, até mesmo para vocês verem. Quando a gente desliga o fogo, para de borbulhar e fica mais fácil a gente passar a colher e ficar o risco no meio, e mais fácil também para vocês conseguirem identificar o ponto. Se a gente fica com dúvida, a panela tá muito cheia, muito lotada, né? Então a gente faz esse processo aqui. Ó, passo a colher, ele fica um risco e não mistura, e quando eu levanto a minha colher, a minha espátula, ele cai em pedaços e o que cai não se mistura, fica por cima, tá vendo? Agora vem a outra dica que é muito importante. Desligou a panela, você não deixa o recheio aqui. Você dá uma misturada. Porque olha só, ele começa a querer dar aquela empelotada. Super normal. A gente para e mexe, 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 mexe. Até ele voltar toda a cremosidade dele. Inclusive, olha o brilho como é que muda. Já deixei até o meu fouet aqui do lado, ó. E com o fouet é melhor ainda pra gente misturar. Ó, olha a cremosidade dele voltando. Já saiu as pelotinhas que tinha ficado. E aí agora a gente tem que tirar ele da panela e passar para o recipiente de vidro. Olha, gente, que coisa mais cremosa. Que belezura. Oh, isso aqui eu fico babando nisso aqui. Olha só, presta atenção. Estou enfatizando para vocês entenderem bem qual que é o ponto exato do nosso recheio. Ele cai em pedaços, tá vendo? Ó, tá caindo em pedaços. Ponto de cobertura, cai mais grossinho, mas cai um fio reto. Ponto de recheio, cai em pedaços. Ponto de brigadeiro, na hora que você levantar a colher, ele vai cair aquele blocão, tá? E, ao mesmo tempo, cremoso. Desligamos o fogo, a gente já vem para o recipiente de vidro. Porque se eu deixar na panela, esse recheio continua cozinhando. E não é o que a gente quer. Então, ó, presta atenção nisso aqui. Olha que belezura, gente. A cremosidade dele, o cheiro, meu Deus do céu. Esse recheio é gostoso demais, gente. Deixa eu só virar a panela aqui pra mim, que eu quero fazer bonito pra vocês verem. Mas fica difícil de eu raspar a panela. E lembra lá na hora da massa, né? A gente que é confeiteira não pode desperdiçar nada. Eu sei que a gente fica querendo que sobra na panela pra gente dar aquela raspadinha, né? Mas não, mulher. Pensa no seu dinheiro. Então, ó, raspa bem. Passa por um recipiente de vidro, porque como eu falei, na panela continua cozinhando. E aí passou para o recipiente de vidro, a gente vem com um plástico. Esse plástico aqui, gente, é de congelamento, tá?
A gente compra o rolinho dele, e aí eu vou abrir ele todo, ou pode ser plástico filme também. Eu só preciso ter um plástico para colocar em contato com o meu recheio. Peraí que eu tô apanhando, né? 10-1 pro saquinho. E aí vocês abrem ele para ele ficar maior e tampar todo o nosso recheio. Primeiro que esse recheio não pode ficar exposto, porque a gente vai deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Então não é legal deixar o recheio exposto para não pousar mosquito, formiga e tal. E ao mesmo tempo para não dar aquela película de açúcar por cima. Então a gente vem e coloca o plástico em contato mesmo com o nosso recheio e deixa ele esfriando em temperatura ambiente por mais ou menos aí umas 6 horas. Ele já fica ok para a gente poder trabalhar com ele, tá? Então, ó, fiz isso, vocês aprenderam o ponto certo do recheio, que é muito importante. Mas no curso completo eu ensino vocês também, caso acontecer de perder o ponto do recheio, eu explico como que a gente faz para recuperar. Ficou mole, como que eu recupero? Ficou duro demais, como que eu recupero? Tudo tem jeito nessa vida. E lá no curso, além do recheio de ninho, tem também o brigadeiro gourmet tradicional. Temos recheio de maracujá sem talhar, bem cremoso, estilo esse aqui, ó, eu dou o pulo do gato para o seu recheio não talhar. Recheio de coco, prestígio, creme belga, doce de leite. Nossa, não é por nada não, mas o meu doce de leite é igualzinho daí também. Eu descobri a receita deles, tá, gente? É igualzinho. Pensa num negócio gostoso e mais barato. Então, doce de leite, abacaxi com coco, creme cheese, morango, mousse de ninho. Não coloquei aqui, né? Mas tem mousse de ninho, mousse de chocolate, mousse de morango, coco caramelizado, recheio para chá revelação, aqueles recheio colorido, né? Que fica no meio do bolo. Como que a gente faz para tingir? Ó, coloquei aqui, ó, mousse de chocolate, crocante de amendoim, creme de confeiteiro e muito mais. Coloquei umas pontinhas, uns 3 pontinhos aqui porque não coube. Tem muito recheio lá no nosso curso, além de ganache, tem um módulo só de ganache, geleia, compota e por aí vai. E lembra que esse é o mesmo curso do curso de massas. Tá falando sempre do mesmo Isso, curso. gente, lembrando que a gente tá falando, eu tô falando aqui sempre do mesmo curso de confeitaria, o curso completo, onde tem todas aquelas massas, tem também todos esses recheios e por aí vai. Agora que a gente já fez o recheio, a massa, o que falta a gente fazer? A montagem e a estruturação, né? Vou pegar aqui pra gente começar a fazer Depois a montagem. decoração. E depois decoração, chantilly. Ih, gente, essa aula tem muita coisa, vocês vão amar. Massa já ficou pronta, gente. Olha que belezura, que massa incrível. Que coisa mais fofinha e mais úmida. O melhor de tudo é que a gente consegue ver bem a umidade da nossa massa. Lembrando que ela já esfriou para a gente começar a falar sobre estruturação e montagem do nosso bolo. Então já estou aqui ó, com a massa assada. Vou cortar com vocês o disco, que também é uma etapa muito importante. O recheio já está frio, já está aqui. E a gente vai montar um bolo com morango. Foca nesse morango. Olha a cor desse morango. E eu sei que é um medo, né? O pessoal tem muito medo. Será que eu posso usar morango? Será que eu não posso? Como que eu coloco? Eu coloco na massa? Eu coloco no recheio? Onde eu coloco esse morango? Então eu vou mostrar tudo para vocês pra gente fazer um bolo alto, estruturado, gostoso, porque o bolo tem que ser gostoso, tem que ser lindo, mas ele tem que ficar em pé e perfeito, né? Então a gente vai falar sobre isso aí. Primeira coisa, gente, estruturação. Quando eu penso em estruturação do meu bolo, principalmente quando eu quero fazer um bolo um pouco mais alto, que é o que está na moda, é o que está em alta, é um bolo aí com 3, 4 camadas de recheio, de 15 centímetros de altura para cima. O que eu preciso pensar? Na minha massa. Então, eu já pensei numa massa que é gostosa, é úmida, mas é uma massa estruturada. No ponto do meu recheio, que é um recheio que eu preciso que vá ao fogo para ser um recheio mais firme, né? Igual o ninho que a gente fez. Não é um recheio a base é um recheio de mousse, né? Ou que vá chantilly, ou que é um recheio de mousse que não vá no fogo, que fica muito cremoso. Recheios muito cremosos podem vazar, principalmente quando se trata de um bolo mais alto com uma massa mais pesada. Então, por isso, eu preciso de um recheio mais estruturado, que é o nosso recheio de ninho. Massa, quando a gente vai trabalhar com ela, eu preciso deixar ela esfriar 100%, recheio também. E aí, na hora de partir a minha massa, eu tenho sempre que pensar que essa massa é o que vai segurar o meu bolo. Ela é pensando numa obra, é a viga do meu bolo, tá? Se eu só fizer a parede, vai cair. Então, eu preciso de estruturação, de fundação. É esse o nome que eu tô tentando lembrar. Então, a minha massa é a fundação da minha casa, é a fundação do meu bolo. Eu não posso fazer uma massa, uma camada muito fininha. Senão, eu vou ter que fazer um recheio mais fino ainda. E não é o que a gente quer um bolo com recheio e com massa, tá? Então, na hora de partir a sua massa,
pensa sempre em 2 centímetros de espessura, 1,5 a 2 centímetros. Esse aqui é o cortador de bolo, gente, é muito baratinho e é bom porque ele vai nivelar minha massa e vai deixar ela retinha do início ao fim. Não tenho, pode utilizar a faca, não tem problema nenhum, só lembra de medir e deixar com 2 centímetros de espessura. Eu sei que o meu dedo tem, né, então eu gosto sempre de medir aqui no meu dedo, no cortador, e aí a gente coloca aqui, ó, e começa a cortar girando. Ó, eu vou girando a minha massa. Eu nunca posso entrar com o cortador de um lado e querer sair do outro. Eu vou girando. Giro ele ou giro a minha massa. Girei, ele vazou do outro lado. Eu já tenho aqui essa perfeição de massa, essa belezura. Olha pra vocês verem, gente, que massa mais linda, mais fofinha, mais molhadinha. Então deu pra ver aí a belezura que é a nossa massa por dentro. E agora eu vou continuar cortando, seguindo o mesmo processo. Sempre girando, ó, igual eu falei com vocês. Porque, gente, é uma massa muito fofinha. Eu fiz ela hoje. Ela tá muito úmida, muito maravilhosa, tá fresquinha. Então, se eu começar a cortar de um lado e querer sair do outro, a chance de quebrar é grande, entendeu? Aqui, ó, vou tirar só o topinho. Aí o meu topinho mesmo tá perigoso de quebrar. Tá vendo? Olha pra isso, gente. Olha a umidade dessa massa. Olha a fofura. Ô, trem bom. E agora eu vou cortar a outra. Lembra que a gente dividiu em 2 formas de 15 por 10? Então eu tenho 2 massinhas aqui, ó. Foi. Massas cortadas, vamos começar a fazer a montagem agora, tá, gente? Eu gosto sempre de montar na forma, que é uma forma da gente ficar mais tranquilo, né, em relação à montagem retinha do nosso bolo, que já vai interferir diretamente na estruturação. Quando a gente monta o bolo, não é só pegar e colocar massa, recheio e já decorar. Esse bolo ele precisa descansar, até mesmo para pegar sabor, para incorporar mesmo o nosso bolo como um todo, tá? Para ele virar um bolo de aniversário com recheio. Então aqui eu tô com a forma de 15 por 10 de altura, só que eu quero fazer um bolo mais alto. Então aí é bacana a gente utilizar o acetato. Ó, meu acetato ele é 15 centímetros de altura. Então eu consigo fazer um bolo mais alto. Se você quiser utilizar só a forma um bolo mais baixinho, não tem problema, pode fazer. E aí você pode utilizar aqui plástico filme ou saquinho de congelar, tá? Não precisa utilizar o acetato em si, não. Mas o que tá em alta é bolo alto, então já aprende do jeito certo aí pra ficar bonitão. O acetato a gente encontra em qualquer loja de confeitaria, tá, gente? Na hora de utilizar ele aqui, ó, a gente sempre enrola ele ao contrário. Pera aí que eu vou ter que cortar o excesso. Mede ele na forma. Pega a tesoura. E aí a gente corta aqui o excesso dele. Pronto. E aí na hora de colocar na forminha, se eu colocar ele desse jeito aqui, ó, ele vai enrolar. Então eu vou colocar ele ao contrário. Eu giro ele ao contrário e coloco ele dentro da minha forma. Vou vir já com uma camada de massa. Pera aí, gente, que é bom, sempre bom. O importante, a primeira camada de massa é ser a bundinha. Como assim a bundinha? Aquela parte da massa que fica em contato com o fundo da forma na hora de desenformar. Essa aqui, ó, vai ficar por baixo. Que ela já é retinha, já é perfeita. Então aí eu venho com o meu acetato, enrolo ele ao contrário. Estico bem aqui, ó. E venho com a minha própria camada de massa para segurar o meu acetato. Coloco ela lá no fundo, ó. E aí ela já vai fazer o trabalho de segurar todo o meu acetato aqui. E aí eu venho com calda. Aqui é uma calda base mesmo, tá? Água e um pouquinho de açúcar e essência de baunilha, só para dar um saborzinho. E aí eu vou molhar. Como que eu molho esse bolo? Lembra que é uma massa úmida?
Então, eu não preciso molhar muito, só um pouquinho, porque já é uma massa à base de óleo, é uma massa bem úmida. Segundo, vai morango, e morango solta água, então também não posso molhar muito. Então, eu vou molhar só um pouquinho, ó, com a bisnaguinha, assim. Não precisa voltar, não. Se fosse uma massa amanteigada ou um outro tipo de recheio sem morango, aí eu iria ir e iria voltar. Aqui eu não tenho essa necessidade, não. Venho com o meu recheio de ninho, que já coloquei aqui na manga de confeitar. Manga de confeitar para colocar recheio, deixa o recheio bem retinho. Deixa aquela camada perfeita por dentro, tá, gente? Não faz diferença pra gente. Vou vir com ela e vou fazer primeiro a cinta de contenção para segurar o meu morango. Então, ó, eu vou, no fundo fica mais difícil de vocês verem, mas na medida que for subindo vai ficar mais fácil. A cinta de contenção, eu vou colocar ela só em volta. Eu venho com uma camada de recheio, colocando aqui, ó, em volta. Tá vendo? Que é o que vai, que eu vejo que deu uma vazadinha, eu venho e reponho. Que é o que vai fazer, que vai segurar o meu morango ali dentro, não, sem correr o risco de vazar. E agora eu venho com meus morangos, que já estão limpinhos, higienizados. Cortei eles ao meio, tá vendo? E aí eu vou vir colocando de um em um na minha massa. Sempre em contato com a massa e não com o recheio. Por quê? O morango solta água. Então, lembra que a gente nem molhou muito a massa? E se ele soltar água, a massa vai sugar. E eu não preciso ficar preocupada. Então a gente vai ajeitando aqui todo esse morango para ficar uma coisa bem maravilhosa, bem gostosa, bem moranguda. Olha que morango bonito, vermelhinho. E no meio. Deixa eu ver se eu consigo, que cabe mais um pititinho. Pronto. Coloquei o meu morango, aí eu venho com o restante do meu recheio aqui. Na hora de colocar o recheio, gente, na hora de colocar o recheio, tá vendo que ficou uns vãos? É de propósito, para colar o meu recheio na massa. Então eu tenho que vir pressionando, pressiona mesmo ele no recheio para ele enfiar nesses vãos. Por quê? Desse jeito eu sei que quando eu partir, pressionei bem, tá vendo? Cobri. Eu sei que quando eu partir a minha camada, ela vai estar muito perfeita, porque o recheio vai ter colado e não vai desmontar o meu bolo. Então, coloquei o recheio, agora eu venho com mais uma camada de massa e a gente repete todo o processo. Então, vem massa, dá aquela pressionada, por isso que a gente fala de prensar o bolo, né? Para colar mesmo o recheio na massa, tanto de baixo quanto em cima. Venho com um pouquinho de calda, ó, só um pouquinho, porque já é um bolo úmido. Cinta de contenção. Para segurar o meu recheio. Ó, segurar o meu morango, né, gente? Se fosse geleia, eu também faria do mesmo jeito, colocaria a geleia ali. Vem com os morangos. Encaixando ele aqui bem encaixadinho. Assim, ó. Vou mais umzinho aqui. E aí agora a gente vem com recheio. Ó, o recheio, tá vendo os vãos? A gente vem pressionando para o recheio ir lá no fundo e prender bem na minha massa. Pensa que na hora que partir esse bolo tem que estar uma camada muito bonita, muito perfeita. Então, por isso que a gente faz com carinho. Fez isso, eu venho com mais uma camada
de massa. Coloco a minha massa e pressiono para colar no meu recheio. E segue o processo. Calda. Cinta de contenção. Morango. Lembrando que eu estou utilizando uma calda base, né? Para não brigar, porque eu quero que sentir mesmo o gosto do morango, o gosto da massa, aquele chocolate, o gosto do ninho, né? Do recheio de ninho. Então, por isso que eu não utilizei uma outra calda. Mas no curso completo a gente tem caldas de morango, calda de limão, calda saborizada. Tem outros tipos de calda lá também. Calda que vai no fogo, calda que não vai no fogo. Vocês podem ficar tranquilos. Coloquei o morango. Eu venho com o meu recheio preenchendo aqui, ó. Sempre pressionando bem entre um morango e outro. Aí, fiz esse processo, venho com mais uma camada de massa e repito todo o processo. Cinta de contenção, eu tô utilizando o próprio recheio, né, gente? Ó, calda. Quando vocês estiverem montando, vocês podem ir repetindo também o processo para ficar mais fácil, para vocês não esquecerem de nada. Cinta de contenção, eu tô utilizando o próprio recheio de ninho. Mas no curso a gente tem um módulo inteirinho de ganache. Ganache tradicional, ganache ao leite, ganache meio amarga, ganache de prestígio, ganache de maracujá. E aí vocês podem escolher a opção de vocês. Cinta de contenção aqui com o próprio recheio. Venho colocando morango. Se você for fazer um bolo com mousse, gente, a gente também precisa fazer cinta de contenção, tá? Aí tem que ser uma cinta de contenção mais firme. Como a ganache, buttercream, tem lá no curso também. Ah, lá no curso também tem um módulo inteirinho de geleia, compota, tem a geleia de morango, abacaxi. E dá pra gente pôr mais um moranguinho. E aí eu começo a colocar o meu recheio. Na medida que vai subindo, fica mais fácil tanto para fazer quanto para vocês conseguirem visualizar. Tá vendo que eu pressiono bem o meu bico? Pressiono bem para colar, né, a minha massa com o meu recheio. E aí eu venho com a minha última camada de massa. Coloco ela aqui bonitona. Dou aquela pressionada para colar bem a minha massa no recheio e molho aqui minha última camada. Agora a gente vem cobrindo com plástico filme para levar esse bolo para geladeira. Nunca levar exposto, viu, gente? Porque geladeira é um lugar que tem outras coisas, né? Ou pode ter outros sabores, e aí para não trocar mesmo, e por questão de higiene mesmo, né? Tem que cobrir bem aqui a nossa forma. Então, gente, ó, fez a montagem? Cobre com plástico filme. Plástico filme é um amigo da confeiteira, minha gente. Cobre tudo, cobre bem direitinho para não trocar sabor com outros ingredientes da geladeira e para não ressecar também. Por mais que é uma massa bem úmida, se você deixar ela exposta, ela vai ressecar. Então, cobre bem e leva para geladeira. Esse bolo precisa ficar montado na geladeira por pelo menos 12 horas, tá, gente? Por quê? Se eu quero um bolo alto, com morango, com segurança, eu preciso levar ele para a geladeira, para que tudo isso case e para o meu recheio colar bem na minha massa e ficar tudo bem estruturado, para que eu possa transportar, para poder partir as camadas e ficarem bonitas, não sair desmontando. Então eu preciso fazer todo esse processo e deixar na geladeira por pelo menos 12 horas. Lembrando que no curso completo eu ensino a montar bolo mais baixo, bolo mais alto, né, bolo de altura dupla, que tem que ter uma estruturação interna também, bolo de andar. Então tem muito conteúdo lá para vocês. Vou levar para a geladeira
Lembrando que bolo feito com morango fresco. O que é um morango fresco? É esse morango aqui, ó. Higienizou, limpou, cortou e colocou no bolo. Ele tem validade de 3 dias. Então, montou, 3 dias, já não é ideal para você vender para o seu cliente consumir, porque pode azedar, tá? Agora, se fosse uma geleia, aí a validade de 5 dias tranquilo. Vou levar para geladeira. Bora falar agora de chantilly, gente. Olha a felicidade da professora quando vem falar de chantilly. Eu gosto demais. É a cobertura que eu mais gosto. E eu sei que vocês vão perguntar qual, já que é a que você mais gosta, qual que é a marca que você utiliza. Eu gosto desse aqui, ó, Norcal. Por quê, gente? Porque ele rende bastante, ele é gostoso, ele é saboroso, ele é cremoso. Mas o principal, o sabor. Ele não tem aquele gosto de gordura, sabe? Que fica, deixa a boca da gente até... Sabe quando você passa como é que fala? A língua nos dentes assim? Não fica aquele negócio de gordura, não. Fica um trem cremoso, gostoso, mas sem ser gorduroso. Quais as outras marcas que também são boas? Flashman é boa. O Amélia Profissional é maravilhoso. O da caixinha, o Amélia Mix, eu não gosto muito. Então eu prefiro o da caixinha branca Profissional. Flashman, Norcal. Fica difícil de falar muitas marcas, gente, porque aqui na minha região não tem todas as marcas. Aí na sua região também não. Então o que eu te indico? Compra e testa. Se você achar Norcal, maravilhoso. Norcal, Amélia Profissional, Flashman, eu tô falando marcas que eu sei que tem por todo lado, em todo canto tem, e são marcas boas. Tem outras marcas que eu não conheço, então faz e testa, põe na boca e vê se é gostoso e se fica esse sabor de gordura rangindo assim na boca. Certo? Então vamos lá. Comprei meu chantilly, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Gelar ele, gente. Chantilly a gente tem que bater ele sempre gelado. Então cheguei em casa, já coloco na geladeira lá no fundo. Ele precisa ficar ali pelo menos 12 horas antes de bater ele, porque ele tem que gelar. Não adianta bater ele em temperatura ambiente, porque ele não vai dar ponto. Certo? Antes de bater, então primeira coisa, coloquei na geladeira, ficou lá, gelou. Agora eu vou bater, vou fazer a minha receita. O que eu faço? Aí eu já virei aqui o meu chantilly e coloquei ele no congelador 15 minutos antes, só para ele ficar mais gelado ainda, mas não pode congelar. Chantilly não pode congelar. Por quê, gente? Pega uma carne e descongela. Ela tá congelada. Põe ela para descongelar. Assim que ela descongela, o que acontece no saquinho? Fica cheio de água, não fica? Isso acontece com qualquer coisa. Pega qualquer coisa, põe para congelar, quando descongelar começa a transpirar, começa a suar e dá água. Isso vai acontecer com o seu chantilly também. Então, pensa num negócio aguado. Quando você bater, ele vai começar a incorporar, vai começar a dar ponto e vai desandar, porque congelou. Então, o ideal é não congelar o chantilly. Combinado? Não pode congelar o chantilly. Então, coloquei 15 minutinhos antes. Já vou deixar isso aqui na minha geladeira para ele não esquentar. Era só para mostrar para vocês mesmo a marca que eu gosto. Coloquei lá, ficou 15 minutos, aí eu venho batendo meu chantilly. Receita, qual que é a receita que eu utilizo para fazer um chantilly estabilizado? Essa daqui é uma das receitas de chantilly estabilizado, tá, gente? No curso completo de confeitaria, o mesmo que eu falei com vocês das massas, dos recheios, lá também tem várias receitas de chantilly, não existe só uma forma de estabilizar. Tem outros ingredientes que a gente pode utilizar para estabilizar também. Então, ó, lá dentro do curso tem mais de 3 receitas de chantilly estabilizado, tem chantilly cremoso, mais cremoso que esse, chantilly para bico, que tem que ter um diferencial para ele ficar no ponto por mais tempo, porque é um trabalho bem devagarzinho, bem delicado, né? E com um brilho sensacional. Tem lá essa receita. Chantifeste, chantilly saborizado. O que seria saborizado? Chantilly de chocolate, o chantininho que eu vou fazer aqui com vocês, chantilly de maracujá, de limão e por aí vai, tá bom? Então lá no curso tem mais de 8 receitas de chantilly para vocês. Aqui eu vou estabilizar com glacê real. É esse aqui, ó. O meu acabou, gente. Olha que tristeza. Mas eu deixei o saquinho aqui para mostrar para vocês que é exatamente isso aqui, ó. Quando vocês forem comprar, vocês vão procurar glacê real. Vem desse jeito. Esse aqui é o da Arcolo. Mas tem o da Mix, tem da Mavalério. Pode ser outra marca, não tem problema. Só tem que ser glacê real. Se a mulher te dá açúcar de confeiteiro, amido de milho, não é isso, é glacê real que vai fazer o seu chantilly ficar estabilizado no ponto firme. O que seria esse estabilizado? É aquele chantilly que eu posso trabalhar com ele tranquila, posso fazer uma festa num lugar quente, calor, sol, que ele não vai derreter.
E aí você pode ficar tranquila aí, sossegada, sem medo de o chantilly desandar, derreter, perder ponto. Então esse produtinho aqui, ó, deixa ele estabilizado, resistente ao calor. Combinado? Então aqui na minha na batedeira, eu coloquei 1 litro de chantilly. Vou colocar 100 gramas de glacê real, ó. Aqui tem 100 gramas de glacê real. E aqui eu tenho 100 gramas de leite em pó, que é porque eu vou fazer o chantininho. Se não quiser colocar o leite em pó, não precisa. Aí você vai fazer o chantilly estabilizado. Agora, se você quer fazer o chantininho estabilizado, aí você coloca o glacê real. Combinado? Antes de bater, gente, dá uma misturadinha para não voar pó para todo lado. Por que eu tô batendo 1 litro, né? Que aí fica, às vezes a pessoa fala assim, ai, Bia, eu não vou usar ele todo, eu preciso bater 1 litro de chantilly. Deixa eu te contar uma coisa, meu amor. A validade do seu chantilly é 3 dias, aberto ou batido. Então, eu abri e bati, 3 dias de validade. Eu abri, mas não bati, é 3 dias de validade. Então, já bate tudo de uma vez, é melhor do que bate um pouco. Aí, amanhã você bate mais um pouco, sendo que a validade é a mesma. Então, já bate de uma vez, sobrou, você guarda tampadinho e amanhã você já vai direto pro bolo. Você não precisa ir lá e bater de novo. Combinado? Então, já bate tudo de uma vez. Misturei para não voar para todo lado. E aí eu vou bater esse chantilly na velocidade máxima. Ah, Bia, mas e a validade do meu chantilly fechado na geladeira? Fechei, acabei de comprar. Aí é a validade da caixinha. Agora abriu, validade de 3 dias. Vou bater ele, vou trazer a câmera bem para pertinho para vocês acompanharem o ponto certo de batimento do seu chantilly. Então, eu vou bater aqui na velocidade máxima. Não precisa ir subindo velocidade, não. Já bate na velocidade máxima até fazer o arrocha do chantilly, a dancinha do chantilly que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos ligar a velocidade máxima e bate bem até ele grudar todo no globo e grudar no bol da batedeira e ficar poroso. Olha só. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Dúvida cruel, será que grudou ou não? Aí você começa a baixar a velocidade da batedeira para ficar mais fácil a gente visualizar. Repara que o chantilly ele tem que colar no globo e ficar dançando bem agarradinho, viu, gente? É tipo uma arrocha, sabe? Assim, ele agarra no globo e vai arrochando bem juntinho. Eu vou dançar pra vocês verem mesmo como é que é. Ele gruda no globo e vai fazendo o arrocha ali, ó. É a dancinha do chantilly. Fez isso, aí eu sei que ele tá no ponto. Então, quando ele tá batendo rápido, fica difícil de visualizar, porque o arrocha fica muito rápido, né? Então, você vai diminuindo a velocidade para ele começar a arrochar assim, ó, bem devagarzinho. E aí você sabe, tá no ponto ou não tá no ponto. Olha pra vocês verem, ó. Rápido. Ó, dei aquela diminuída pra vocês conseguirem visualizar que o arrocha, ó, tá arrochando, tá agarradinho no globo. Então eu sei que ele já tá no ponto. Ele já não tá mais com tanto brilho, tá mais poroso. Então esse é o ponto de batimento do chantilly. Ó, quando eu levantar o globo aqui não vai subir grudado, porque tá pesado. Tá vendo que sujou o globo todo? Tá um chantilly pesado. Mas eu consigo visualizar nitidamente que ele dançou agarradinho, ele já tá mais poroso, ele não tá com aquele brilho igual ele tava no início. Então eu sei que ele tá no ponto de batimento. Que tem diferença entre o ponto de batimento e o ponto de colocar no meu bolo, que eu vou mostrar pra vocês. Não se preocupe. Eu só preciso acertar primeiro o ponto de batimento. Aqui já é meio caminho andado para fazer uma decoração bonita com o meu chantilly perfeito no ponto. Então, gente, ó, eu vou até pegar aqui o meu globo, que vai ficar melhor para vocês conseguirem visualizar. Quando eu tentei subir, não veio. Por quê? Porque fica pesado. Mas quando eu passo aqui o meu globo, ó, eu vejo o quê? Que o chantilly tá vindo, ele tá firme, ele tá grudado. Esse aqui é o ponto ideal. Peraí, deixa eu tentar pegar um jeito bonito aqui para vocês conseguirem visualizar melhor.
Tá tão pesado que não tá vindo, não. Tô correndo risco de quebrar meu globo. Mas é esse. Grudou no globo, gente. Fez a dancinha, é o ponto de batimento. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso levar esse chantilly pra geladeira para ele descansar. Ele bateu, ele dançou, ele arrochou, ele ficou cansado, né? Então eu vou levar ele pra geladeira. Pra quê? Quando a gente bate, a gente incorpora ar. Então ele fica mais poroso. Tem gente que chama de talhado, né? Fica com mais uns buraquinhos nele mesmo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou levar ele pra geladeira. Essas bolhas vão dar uma descansada. Vai ficar mais fácil pra gente hidratar ele quando a gente começar a colocar o leite condensado, hidratar para colocar no bolo. Então vai ficar mais fácil para a gente hidratar e gasta menos leite condensado também. E o melhor, ele vai estar bem geladinho. Gente, chantilly é algo que a gente tem que trabalhar com ele bem gelado, até a gente finalizar a decoração. Depois que finalizar a decoração, aí ele pode ficar no sol, que ele não vai derreter não. Porque eu não vou manipular ele mais, eu não vou mexer com ele mais. Só que aqui eu ainda vou mexer, né? Eu vou tingir, eu vou colocar leite condensado, eu vou mexer com a colher, eu vou pôr na manga. Então, quanto mais gelado, melhor pra gente. Então, leva ele pra geladeira depois de batido, depois desse ponto aqui, e deixa ele lá por pelo menos 30 minutinhos para ele descansar e aí a gente parte pra decoração. Fechou? Vamos lá. Chantilly já descansou, gente. Vou pegar ele aqui agora na geladeira pra gente começar a hidratar ele e fazer a nossa decoração. Olha pra vocês verem. Ai, que belezura! Um chantilly batido no ponto, igual eu mostrei pra vocês o ponto certinho, e ao mesmo tempo poroso. Então eu não posso pegar esse chantilly do jeito que ele tá aqui, ó, como ele tá firme. Ó, não tem nem como eu colocar isso no bolo. Se eu pegar o chantilly do jeito que ele tá e colocar no bolo, ele não vai pregar. Na hora que eu passar a espátula, ele vai vir junto, porque ele tá muito firme. Ó, ele caindo. Ele tá firme, ele tá talhado, ele tá quebradiço, né? Várias pessoas, um dá uma característica para esse chantilly. Ele tá feio. Eu olho para ele e vejo um chantilly feio. Um chantilly que não tá cremoso. Então, como que eu faço? Eu preciso hidratar ele para começar a fazer a decoração. Como que eu hidrato, Beatriz? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma quantidade que eu vou utilizar na decoração. E aí, uma coisa que vocês precisam muito saber. A nossa decoração, eu vou tingir com a bombinha. Mas, se você fosse tingir com corante, você já iria colocar o corante agora, nesse exato momento. Coloca o corante primeiro, chega no tom, mistura, né? E só depois você coloca o leite condensado. Como eu vou fazer o chantilly branquinho, então já vou começar a hidratar ele com o leite condensado gelado. É só ir colocando aos poucos o leite condensado e misturando. Até ele ficar, ó, poroso, tá vendo? Tira a foto do antes aí pra vocês verem o depois. E aí a gente começa a misturar. Não precisa ser muito devagarzinho não, tá, gente? Pode misturar mesmo sem medo de ser feliz. Que aí vocês vão ver que ele já vai começar a corrigir a textura dele. Por que eu não posso? Por que eu não posso, Bia, já colocar o leite condensado e depois colocar o corante? Porque ele já vai hidratar, já vai ficar... Ó, como é que já começa a mudar a textura? Aí eu deixo ele bem lisinho e depois eu coloco corante e continuo misturando. Continuo colocando outros ingredientes. Ele vai perder o ponto. Então, se for tingir, corante primeiro e o leite condensado depois. Ó, como é que já começa a mudar aqui a textura. Posso colocar mais leite condensado. E mistura de novo. Vai abrindo ele aqui, ó, para pegar o meio também, tá? Olha o brilho que ele já começa a ficar, gente. Ó, aqui eu já tenho outro resultado de chantilly. Eu já tenho um chantilly que tá lisinho, que tá brilhoso, que tá hidratado. Eu não tenho mais um chantilly poroso. Ó, a gente mistura e levanta a colher. E olha o biquinho que ele faz, que coisa mais linda, tá vendo? É um bico que não tá quebradiço. Olha quando eu puxo. Esse aqui é o ponto do chantilly hidratado. Sempre faça o teste do biquinho que eu falo com vocês, ó. Fez esse biquinho aqui,
eu não preciso hidratar mais, eu não preciso me preocupar, porque ele já está hidratado no ponto certo para começar a decorar o meu bolo. É esse aqui o ponto, gente. Fez isso aqui, ó, você não vai precisar preocupar mais. Olha que ponto maravilhoso. Não precisa preocupar mais com chantilly poroso, com chantilly feio, com uma decoração fosca, que ele já tá maravilhoso. Então, chantilly no ponto, do jeitinho que a gente gosta, vamos começar a decoração. Deixa eu pegar o bolo. Bolo, então, descansou, gente, no mínimo 12 horas, igual eu expliquei para vocês sobre a estruturação. Agora eu vou colocar ele aqui pra gente começar a fazer a decoração. Olha como é fácil desenformar, ó. Deixa eu mostrar para vocês essa belezura. É só vir aqui e virar de cabeça para baixo. Lembrando que, se for um bolo que vai ser transportado, a gente passa um pouquinho de recheio no fundo, para prender mesmo o bolo, tá? Para no transporte você não ter preocupação. Eu não vou prender, não, porque a gente não vai transportar. Mas você aí, você faz esse processo, tá? Então, coloquei o bolo, dá uma olhada se ele tá bem centralizado antes de tirar o acetato. Perfeito, tá vendo? Aí a gente vem girando aqui, retirando. Ixi, que o acetato tá correndo. Retirei aqui o acetato, bolo desenformado, perfeito, pronto pra gente começar a fazer a nossa decoração. Chantilly já tá hidratado. Como que eu gosto de colocar o chantilly no meu bolo? Primeira coisa, eu não faço pré-camada e não ensino vocês a fazerem pré-camada, porque eu acho que é um serviço desnecessário se você souber fazer o espatulado certinho, igual eu vou explicar para vocês. Sempre colocar com a manga de confeitar. Por quê? Para que você consiga manter a espessura, a mesma espessura de chantilly do início ao fim. E para a espessura do chantilly também existe um porquê dela ser daquele tamanho, tá? Eu gosto sempre de cortar aqui, ó, com a espessura de um dedo. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, corta a manga e enfia o seu dedinho. Se ele enfiar, perfeito. Quem quiser utilizar bico, né, para fazer a parte do espatulado, pode utilizar esse biquinho aqui, ó, que é o perlê 1A. Ele não tem nada na ponta dele, é o perlezinho cortadinho com a espessura de um dedo também. Bia, não quero esse bico. Não tem necessidade de eu ter? Não, gente, a manga dá a mesma função. Tá vendo que é um dedo também? É só você cortar na mesma espessura, tá? Mas se quiser usar o bico, pode utilizar também. Manga, que tem essa beiradinha aqui, ó, tira ela, porque essa beirada costuma atrapalhar a gente. Então, já tira esse excesso aqui. Eita, que a tesoura não quer ajudar. Por quê? Na hora que a gente estiver colocando o chantilly no bolo, ela tem uma camada tem que ficar bem rente à outra. E essa rebarba da manga costuma atrapalhar a gente. Então, já corta ela. Vou colocar aqui o meu chantilly na manga pra gente começar a decoração. Ó, olha que coisa linda, que chantilly mais hidratado e cremoso. É assim que a gente gosta. Então, coloca aí uma quantidade de chantilly na sua manga. Não coloca muito para não atrapalhar você na pressão da sua mão, tá? Coloca uma quantidade assim que dá. Lembrando que você vai precisar repor e tá tudo certo, tá? É melhor repor do que você colocar muito chantilly na sua manga e na hora de colocar o chantilly no bolo você ficar tremendo, porque tem que apertar muito, tem que fazer muita pressão. Isso vai atrapalhar tanto no colocar o chantilly mesmo, quanto ao mesmo tempo você sentir dor no braço. Gente, começa a doer aqui, ó, de tanto apertar a mão. Então, coloca uma quantidade que não seja muito, pra gente conseguir manter a pressão. Outra dica que eu vou dar pra vocês. Tá vendo que o bolo, na hora que a gente tirou o acetato, o recheio deu uma saidinha pra fora? Então, a gente pega uma colher. Deixa eu pegar uma colher aqui. Pega uma colher, encosta aqui na lateral, ó, e só ajeita esse recheio para facilitar a nossa vida. Para não precisar fazer pré-camada. A pré-camada, gente, geralmente é para não pegar farelinho de bolo, é para não dar bolha de ar. Mas do jeito que eu vou explicar para vocês, vocês podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer de forma alguma. Então,
Ajeitei o meu recheio com a colher, agora eu começo a fazer a pré-camada do chantilly. Então, chantilly na manga, gente, a gente sempre começa a colocar o chantilly, sempre o bico, ele não pode ficar assim, ó, de lado. É sempre de frente. Se eu passo ele de lado, eu vou raspar minha manga no bolo e aí eu vou pegar o farelo que eu não quero. Lembra que eu falei com vocês? Que a gente quer um espatulado lisinho, bonito, sem pegar farelo de bolo. Outra coisa, a espessura. A gente cortou com a espessura de um dedo, né? E eu preciso manter aqui uma distância. Eu não posso pregar o meu bico no bolo, senão vai ficar uma camada muito fina. E aí corre o risco do meu chantilly rachar quando ele for para a geladeira. Então, ó, mantenha uma distância e é a pressão da sua mão que vai fazer esse chantilly colar. A mão que tá a minha manga de confeitar, não mexe. Ó, ela tá paradinha. O que mexe é a bailarina, tá? Coloquei aqui. A próxima camada eu venho bem rente a de baixo e faço o mesmo processo do início ao fim. Mesma coisa, ó. Quanto mais rente, melhor e mais fácil pra gente fazer o espatulado. E principalmente, não corre o risco de pegar farelo de bolo e muito menos de dar bolha de ar, porque já tá muito rente. Meio caminho andado do meu espatulado aqui. Ó. Aqui eu percebo que o meu chantilly já tá ficando pouco. Não vai dar pra fazer tudo, né? Mantendo a mesma pressão do início ao fim, igual eu mantive aqui embaixo. Então eu já paro e reponho a minha manga de confeitar. Então, coloquei mais chantilly na minha manga e continuo o processo. Ó, mantendo sempre o movimento e a pressão da mão, a constância. E uma camada bem... Aí, aqui, só porque eu falei, deu uma bolinha de ar. Sempre que a gente repõe, costuma dar essa bolinha. Você já vem e já dá aquela... Já repõe já. Mantendo a pressão, tá, gente? Pressiona bem pro creme grudar no bolo. A última camada, ó, cheguei, eu paro? Não, a última camada eu subo ela mais um pouquinho para já facilitar a minha quina. O segredo da quina começa aqui, ó. Vem até o final. E aí, aqui eu vi que ficou um espacinho, ó. Já vou até preencher ele aqui. E agora eu começo a fazer aqui na parte de dentro. Por que eu tenho que subir? Para minha quina ficar bem quadradinha, bem perfeita. O segredo começa exatamente aqui. Pegar mais chantilly. Peguei mais chantilly, ó, e continuo até eu preencher todo o meu miolinho. Pronto. Agora a gente começa o espatulado. Por onde que a gente começa, gente? Sempre pela parte de cima do bolo, ó. Eu gosto de utilizar essa espátula aqui, onde eu encosto aqui e coloco a mão. Aí vem a dúvida, né? Qual é a espátula melhor? Vai depender da sua mão. Se você tem a mão leve, compre uma espátula mais pesada. Se você tem a mão pesada, você compra uma espátula mais leve para criar um equilíbrio. Sempre começa pela parte de cima, encosta a sua espátula, ó. A mão da espátula fica paradinha e o que vai girando é a bailarina. Passa até você ver que o topinho tá bem reto e principalmente que a lateral aqui, ó, já ficou rente e sequer passou um pouquinho aqui da lateral do meu bolo. Que aí a minha quina eu já sei que ela vai ficar assim, intacta, bem quadradinha. Sei que tá retinho, ó. Agora eu tiro o excesso aqui da minha espátula e vamos começar a fazer a lateral do meu bolo. Gente, sempre sentado, para você ficar na altura do seu bolo. Primeiro, você vai ficar descansada, né? Segundo, que você vai ficar na altura do bolo e vai ver exatamente o que você tá fazendo. Então, sentou, coloca a espátula na lateral. Quando você for comprar sua espátula, compra a espátula assim, ó, que faz esse ângulo de 90 graus para facilitar o seu bolo não ficar cone e você ver o que você tá fazendo. Encosta na lateral, fica de olho sempre na sua mão e não no bolo, para não correr o risco de você mexer a mão e fazer um bolo cone ou um bolo saia. Então, coloca aqui, fica de olho na espátula e gira a sua bailarina até ficar tudo bem retinho. Que eu vou parar um pouquinho, embaixo sempre fica um pouco mais de chantilly. Então eu vou parar, tiro o excesso da espátula e passo de novo.
Tirei o excesso da minha espátula, eu já consigo perceber que alguns lugares subiu muito, tá vendo aqui, ó? Então, já vem com uma colherzinha ou uma espatulinha, ó, encosto aqui e tiro o excesso da minha quina aqui para facilitar. Pronto, já tirei o excesso ali, encosto a espátula na lateral de novo e giro. Sempre de olho na espátula. Agora, para a gente fazer a quina, olha só, por mais que eu tirei o excesso, quando a gente faz o espatulado, ela sobe um pouquinho, gente. Isso é normal, tá vendo? E aí não dá pra gente entregar a quina assim pro cliente, o bolo com essa quina terrível. Então, olha só, bolo sentado, bolo na sua altura, espatulinha, olha só, eu gosto de utilizar essa espátula aqui que ela é pequena e eu tenho um controle maior da minha mão. Já deixa um paninho úmido do seu lado para você ir limpando a espátula. E aí a gente vai começar aqui, ó. Você vai pegar, deixa eu pegar a emenda do bolo aqui, e vai empurrar até um pouquinho além do meio. Do meio, depois do meio, não continua, para não correr o risco de você passar direto e abaixar a outra quina. Não passa direto. E aí a gente vem empurrando. A espátula é levemente inclinada, tá? Encosta aqui na lateral, ó, e empurra. E dá sequência. Empurrou, a gente para e tira o excesso. Tá vendo que quando eu passo a espátula já fica uma quina mais perfeita? E aí a gente vai fazendo esse acabamento em toda a lateral. Eu não posso, o intuito aqui não é amassar, eu não posso tirar muito chantilly nem amassar. Se eu amassar, eu arredondo a minha lateral. E se eu tirar muito chantilly, vai ficando fino, cada vez mais fino. O intuito aqui não é tirar chantilly, tá? Então eu pego aqui a minha vasilha, tiro o excesso da minha espátula, limpo ela no paninho. E aí a gente continua aqui, ó, gira. Começa aqui onde você parou, encosta a espátula e dá uma giradinha. Quem me conhece sabe que eu tenho um pequeno problema de tremedeira. Não sei se é assim que chama. Então aí já fica uma dica aí para vocês, pessoal que costuma tremer. O meu coração ele é um pouquinho mais acelerado. Então eu tremo. Ó, se você olhar bem para minha espátula, ela dá uma leve tremida. E mesmo assim eu consigo fazer a quina. Então não é como é que fala? Desculpa pra ninguém. Todo mundo consegue, ó. Passou e foi até um pouquinho além do meio. Lembrando que depois a gente tem que voltar fazendo o acabamento. Vem novamente, ó. Encostou aqui e vai até o meio. Sempre tirando o excesso da sua espátula, porque se você deixa o chantilly que você tirou, você estraga aquilo que você já fez. Tá? Então, encostou, cortou, é como se eu estivesse cortando o chantilly e aí eu venho até o meio, mais ou menos. Encosta aqui de novo e vai até mais ou menos o meio. Vocês estão percebendo? Eu tenho certeza que vocês estão percebendo. Quando a gente hidratou o chantilly, ele estava bem hidratado. E agora eu já percebo que ele começa a ficar poroso. Eu vou ensinar um truque para vocês em relação a isso também. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Tudo nessa vida tem solução, graças a Deus. Ele tá começando a ficar poroso, por quê? Comecei a fazer o meu espatulado, eu tenho que fazer um processo mais rápido. E aqui, eu tenho que parar para explicar, eu tenho que falar todos os detalhes, para ficar tudo claro para vocês. Então, com isso, o chantilly fica parado, ele já começa a ficar mais poroso, isso é normal. Então, vou ensinar um truque para vocês, para quem está começando, né? Acaba demorando um pouquinho mais para fazer o espatulado, eu vou explicar o que a gente pode fazer. Cheguei na minha emenda, então eu percebo que eu já tirei o excesso da minha quina toda. Tem gente que deixa assim, eu não gosto, porque eu tô vendo rebarba. Eu consigo ver rebarba. Então eu venho refazendo toda a lateral do meu bolo. Agora eu não vou mais cortar, porque eu já tirei o excesso. O que eu faço? Eu encosto a espátula aqui, dou uma leve pressionada e vou pra frente, ó. Agora é nada, não sai praticamente nada na espátula. É só para tirar as rebarbas mesmo. Ó, encosta e passa.
Vamos fazer isso em toda a lateral. Ó. Pra gente ter aquela quina de quebrar a cabeça. Quebrar a cabeça é ótimo, né? Na verdade, é aquela quina que se você bater a testa, racha. Então, é assim. É esse aqui o segredo. Ó. Bem passando até chegar lá onde a gente começou. Volta, olha se tem algum lugar que tá ficando com a emenda. Foi, tá vendo? Agora eu já percebi que tá toda retinha a minha quina. Então, o que eu vou fazer? Tá bem poroso e tem as emendas da espátula ali em cima. Como é que eu faço para ter essa parte de cima assim, brilhando, bem lisinha mesmo? Eu vou esquentar uma água e vou colocar minha espátula na água morna. Que aí quando eu passar, é como se ele estivesse derretendo o meu chantilly. E aí ele vai ficar bem lisinho e não vai ficar essas emendas aqui. Só vou pegar a água morna e vou mostrar para vocês como que a gente faz esse acabamento aqui em cima. Então, olha só, a água já tá quentinha aqui, gente. Agora eu tiro coloquei a espátula lá dentro para a espátula esquentar. Tô com um paninho, agora o paninho tá seco, ele tem que estar seco para poder secar a minha espátula. Se ele tiver úmido, ele acaba esfriando a espátula. Agora eu venho com a espátula, ó, seco aqui, tiro o excesso da água e aí eu passo. Quando eu passar, ó, vocês vão ver como é que já começa a derreter o meu chantilly. E já começa a dar um brilho bem bonitão. Ó, é bem isso aqui mesmo. Pega a espátula e vem passando aqui. Quanto mais quente tiver, melhor. Não dá pra gente pegar a espátula molhada ainda, tirar ela dali e já passar aqui, porque costuma dar uma grudada, tá? Então tenha esse cuidado aí de sempre parar e limpar a sua espátula. Aqui agora. Foi, gente. Aí agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um caracol aqui no meio. Então, eu vou pegar a espátula com ela quente mesmo e vou vir fazendo o caracol com a minha própria espátula. O que eu preciso que, né, algumas pessoas têm dúvidas sobre como fazer o caracol, então a dica aí para vocês. Tem que tomar cuidado para não girar a bailarina assim, ó, para você não comer o chantilly, senão você vai estar arrancando. O intuito é como se a gente estivesse alisando mesmo. Então, eu vou encostar a bundinha da minha espátula e vou girar assim, ó. A bailarina girar ao contrário e vai até o meio. Vou usar a espátula quente mesmo para ficar mais fácil, principalmente aqui na bordinha. Encosta e gira. A mão da espátula, gente, fica paradinha, tá vendo?
Que gira é a bailarina. E o máximo que a minha mão faz é ir andando para o centro do bolo. Aí, até chegar no centro. Passa só mais uma vez aqui na bordinha. Aí. A lateral aqui agora, a gente vai fazer um trabalho com textura. Eu quero texturizar esse bolo para ensinar vocês que dá para a gente texturizar sem precisar ter um tanto de espátula ao mesmo tempo. Então, eu vou utilizar esse pincelzinho aqui, ó. A gente encontra ele até em farmácia, mas você deixa ele separadinho para confeitaria. Ele é só para você utilizar na sua confeitaria. E aí, a dica. Como eu expliquei para vocês sobre a quina, quem quiser deixar a quina levantada, pode também. É só passar a espátula de novo na lateral que ela vai dar uma leve levantada. Só não deixa muito grosseiro, tá? E fui explicando tudo, ele começou a ficar poroso. E aí vem o pulo do gato. A dica pra você que, ai meu Deus, meu chantilly começou a ficar poroso, e agora o que eu vou arrumar da minha vida? Não se preocupe. Você vai pegar um borrifador com água filtrada, ó, aguinha filtrada, e aí a gente vai borrifar no nosso bolo, para que esse chantilly comece a hidratar de novo, pra gente poder passar a textura, sem estragar. Então, ó, vem borrifando no bolo. Borrifou? Agora a gente senta e começa a fazer a textura com o pincel. Dica, a gente pode passar o pincel retinho, encosta e gira, ou a gente pode ir fazendo movimentos de vai e vem. Eu gosto sempre de fazer uma parte, paro, limpo o pincel porque os dentinhos dele começam a sujar. Então a gente tira o excesso e aí a gente continua fazendo a outra parte. Aqui embaixo eu vou passar reto, ó. Então eu encosto meu pincel e venho girando. Assim, tá vendo? Aí aqui na próxima camada eu já vou começar a fazer uns movimentos de ondinha. Mas antes eu paro e limpo o meu pincel. Tiro o excesso do chantilly só para não grudar os dentes. Aí aqui eu já vou fazer algumas ondinhas assim, ó. Assim. A última eu vou passar reto de novo, tá? Aqui, ó, já vai ser reto. Exatamente assim. Olha como é que fica um detalhe maravilhoso. E na hora que a gente jogar o brilho, fica mais bonito ainda. Então, ó, passei, fiz a textura, agora eu venho com leite em pó para deixar esse bolo todo aveludado, sabe? Um veludo assim, nossa senhora, coisa mais linda. Vou ensinar para vocês como que a gente faz. Estou utilizando só leite em pó puro aqui dentro da minha bombinha, sem o caninho, e vou virar ela de cabeça para baixo. O ideal é você ter uma bombinha só para fazer esse trabalho de tacar o leite em pó no bolo, porque costuma entupir, sabe? Então é melhor ter uma bombinha só pro leite em pó. E aí a gente vem jogando assim, ó, em todo o bolo, pra ele ficar bem aveludado. Ó, não sei se na câmera, como é tudo branco, não sei se vai dar pra ver agora, mas na hora que eu tingir, dá pra ver certinho o aveludado do leite em pó. Know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. Agora que eu já aveludei tudo, gente, ó, tá bem aveludado, agora a gente vai dar cor para esse bolo. Mas antes, vamos limpar o pratinho, porque fica bastante leite em pó, e se a gente deixar para limpar o pratinho depois, vai estragar a nossa decoração, que já vai estar com o pó para decoração. Então a gente começa limpando o pratinho com um paninho úmido mesmo, é só vir passando aqui na lateral, tá?
Agora nós vamos tacar cor nesse bolo. Ó, limpei o pratinho, gente. Limpa bem, porque se você não limpar o pratinho, depois na hora que você borrifar e limpar depois, aqui a gente ainda vai tingir, então vai tampar essas imperfeições. Se você deixar para fazer depois, vai ficar um acabamento muito feio. Então limpa o pratinho antes, tá? O que nós vamos utilizar? Eu vou utilizar o pozinho acobreado da Fab para fazer a parte de baixo. A parte do meio eu vou utilizar o dourado rosé. E a parte de cima eu vou utilizar o dourado, com solução alcoólica. Então eu coloco na bombinha e começo a borrifar. Deixa eu colocar aqui na bombinha. Lembrando que a quantidade é no olho mesmo. É 2 de pó para 1 de álcool. Então, gente, coloquei aqui na bombinha, ó, já diluí. Pega o lado de trás aqui, fica até difícil a gente achar o lado de trás. Vou pegar esse lado de cá mesmo e aí a gente começa a borrifar. Quando você jogar, repara, se escorrer, é porque tem muito álcool e pouco pó. Se não escorrer, é porque tá perfeito. Ó, não escorreu, tá vendo? Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. Passa olhando para ver se ficou algum lugar manchado, onde precisa repor. Se tiver, a gente volta repondo, tá? E pelo que eu vi, tá perfeito. Ó, então, fiz uma parte com acobreado, agora eu vou vir com uma parte com o dourado rosé e a última parte com o dourado mesmo. Agora é o dourado rosé, gente, que eu vou vir fazendo a mesma coisa, só que no meio. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. Assim, tá vendo? Acabei de fazer a junção e agora a parte de cima é o dourado. Agora com o dourado a gente vem colocando aqui na parte de cima. Chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. Então, gente, olha só, borrifou no bolo inteiro, borrifa na parte de cima para fazer o acabamento. Olha só como é que já ficou. Olha, fala sério, se não fica parecendo que é glitter. Só que não é o glitter. O que dá esse efeito é o leite em pó que a gente borrifou no bolo antes para dar esse efeito aveludado sem gastar muito, porque o glitter é bem mais caro e acaba gastando mais. Então, só com pozinho para decoração. Lembra que eu falei que a gente vai ter que limpar o pratinho de novo? Então, a gente vai limpar o pratinho de novo sem problema nenhum, só que agora vai ser bem mais fácil para limpar. Só vir com um paninho úmido e passar aqui, ó, que o pratinho já vai sair bem limpinho. Pratinho limpo, gente, fala sério. Olha o brilho que dá. Lembrando que eu utilizei o acobreado embaixo, o dourado rosé aqui e o dourado, que é só dourado aqui na parte de cima e nessa parte aqui. E olha pra vocês verem como é que fica parecendo uma barra de ouro mesmo. Lembra de aveludar, porque só o pozinho não dá esse efeito tão maravilhoso quanto quando a gente aveluda, né? Coloca o leite em pó pra dar esse tchanarana no bolo. Tô aqui com o meu topo, ó. Deixa eu só virar o bolo aqui pra mim. Escolher o lado mais bonito. Pra mim é esse lado aqui mesmo. Deixa eu colocar aqui.
para fazer sentido. Olha que belezura, gente! Aí eu sei que você deve estar se perguntando, e agora? Será que eu realmente estou segura para fazer um bolo de andar, um bolo mais alto, igual eu aprendi a fazer essa massa? Será que tem outros tipos de massa? Vocês estão lembrados de todas as massas que eu falei com vocês? Deixa eu arredar aqui para vocês verem com calma. No nosso curso completo de confeitaria, lá tem todas as massas que eu falei, todos os recheios, porque além de saber esse aqui, é importante, né, eu conseguir atender o cliente que gosta de uma torta, o cliente que gosta de uma massa mais pesada, o cliente que quer um bolo de andar, um bolo de casamento. E é por isso, lembrando que não pode fechar a página, viu, gente? Se você fechar essa página, você vai perder essa oportunidade única, que só quem tá aqui vai poder entrar para a minha turma do meu curso completo de confeitaria, onde lá eu vou te deixar tranquila e segura para fazer não só esse bolo, mas todos os bolos que tem lá e muito mais. Lembrando que eu tô aqui para segurar na sua mão e te mostrar o passo a passo. Deixa eu mostrar um pouquinho mais o que tem nesse curso de confeitaria, para você ver que você consegue sim. Daqui já deu para vocês verem que vocês conseguem, né? Mas consegue ir além, consegue muito mais. Então, olha só tudo que a gente tem no nosso curso completo. Lembrando que é um curso do básico ao profissional, então para quem está começando, quem não sabe nada, quem precisa saber outras massas, saber estruturar, saber fazer estruturação, é para você esse curso. E para quem já é profissional, para quem já faz bolo, é para você também, sabe por quê? A confeitaria ela não para. O tempo inteiro surge uma técnica nova e lá no nosso curso ele é sempre atualizado. Então sempre tem aulas novas exatamente com aquilo que você precisa para atender o seu cliente, tá? Então, é um curso do básico ao profissional, tem as massas mais perfeitas, tem pão de ló, tem massa chiffon, tem massa manteigada, tem massa de vários sabores, né? Maracujá, ninho, chocolate, baunilha e muito mais, cenoura, red velvet, os recheios mais pedidos, porque não adianta ter aqueles recheios, né? Nem sei falar o nome da palavra, gente, aquele recheio super difícil, sendo que o seu cliente não vai comprar. Então, a gente sabe quais são os recheios mais pedidos. Eu tenho 10 anos de experiência, então eu sei o que o seu cliente quer, eu sei o que ele precisa, eu sei o que você precisa saber para atender ele. Então, tem os recheios mais pedidos, técnica de bico, porque aqui a gente fez uma técnica com textura, uma técnica diferente, um bolo simples, mas a gente conseguiu deixar ele sofisticado. Mas, com certeza, tem cliente que gosta da técnica de bico. Você está preparado para atender esse cliente? Então, lá no curso a gente tem aula com técnicas de bico maravilhosas, perfeitas para vocês aprenderem e atender a criançada também, né? Porque geralmente bolo de criança, gente, não tem bolo de criança sem técnica de bico. Então, técnica de bico, decorações de bolo, são mais de 20 decorações, tanto de bolo simples, bolo de altura dupla, bolo de andar, bolo mais alto. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, então não vou falar ainda não. Então, tem decoração de bolo, várias. Estruturação de bolo simples, altura dupla, que eu falo com você. O que seria a altura dupla? Esse bolo tem 15 centímetros de altura. Você já imaginou um bolo dessa altura aqui, ó? Com 22 centímetros de altura? Lá no curso eu ensino para vocês. 2 andares, 3 andares. A gente tem que fazer uma estruturação interna também, onde eu ensino isso. Prensagem de bolo na forma, sem ser na forma, com acetato, com plástico. Ensino para vocês. Ganache, gente, ganache é muito importante, porque cinta de contenção, recheio, a galera ama ganache. Lá tem ganache de maracujá, ganache ao leite, ganache meio amarga, geleia, compota, várias caldas também. E aqui, ó, que eu ia falar e não falei, porque tá escrito aqui, ó, bolo de andar com o guindaste. Você já ouviu falar desse guindaste? Você quer vida, minha gente. Você pega um bolo e põe em cima do outro, sem se preocupar com a sobreposição, se vai ficar perfeita, se vai dar para ver emenda, se não vai dar, se vai ficar torto. Eu ensino como fazer o guindaste da forma mais fácil e simples para vocês. Vamos ver o que mais tem nesse curso, tanto de coisa, hein? Tem mais, calma aí. São mais de 160 aulas, eu sempre coloco mais, porque igual eu falei, é um curso que ele está sempre sendo atualizado. Surgiu uma técnica nova, a gente coloca mais. Eu acho que já tem mais de 170, mas a gente colocou mais de 160 aqui, porque igual eu falei, sempre vai surgir aula nova para vocês. Mais de 5 apostilas, além do nosso livro completo, com técnica e receita para vocês, porque tem gente que gosta de assistir a aula, tem gente que gosta de acompanhar, dá para imprimir a apostila também, tá? Suporte individual pelo WhatsApp. Bia, tô fazendo bolo agora, tô com uma dúvida. Só mandar mensagem que a gente responde você, tá? O suporte é individual ali, ó. Eu e você e eu. Certificado profissional com o seu nome, que isso aqui é muito importante, né? Fiz o curso e agora o meu reconhecimento.
Você vai ganhar o seu certificado com o seu nome e a minha assinatura. E, só para enfatizar mais ainda, é do iniciante ao avançado. Eu fiz questão de colocar no primeiro e no último, porque a pessoa ainda fica assim, mas será que eu consigo? Será que é para mim? Eu tô começando, eu já sou velha. Gente, vocês viram? Qualquer pessoa consegue. Se eu conseguir, meu amor, logo eu, tremedeira, qualquer pessoa consegue. Qualquer. Meu marido já espatulou um bolo, gente. O cara tem a mão pesada que vocês não fazem ideia. E o bolo ficou perfeito. Primeiro bolo dele. Então, eu garanto para vocês que qualquer pessoa consegue, independente da idade, independente se está muito novo, se está muito, né? Às vezes a pessoa fica, eu tô muito velha, não consigo. Consegue, e eu tô aqui para te provar isso. Então, é um curso do iniciante ao avançado e tem bônus especiais. Quem gosta de presente? Todo mundo gosta de presente, né? A gente não é criança, mas a gente ama um presentinho. Então, vamos lá. Vamos lá, que a gente separou tantos presentes para vocês. Não assusta, gente. Vamos lá. Deixa eu só pegar meu canetão aqui para falar com vocês. Aprendi a fazer o bolo. Quem não quiser vender, não tem problema. Mas e quem quer vender? Eu preciso saber precificar, né? Para não ganhar prejuízo, para saber atender o cliente e saber falar um preço justo tanto para mim quanto para ele. Então, lá no curso, a gente tem um presentão para vocês, que é o curso de precificação. Um curso que tem aula e planilhas de precificação que a gente vende ele por R$497. Mas para quem está nessa turma, lembrando que é só você que está aqui nessa página, que não fechou a página ainda, que está tendo essa oportunidade. Então não sai daqui não. Então, para quem? Para você, né? Para quem não? Para você que está aqui tendo essa oportunidade, esse curso vai sair de presente, de graça. Você vai ganhar ele. Ganhar ele para você. Aqui, olha, receita de chantilly. Isso aqui, gente, isso aqui foi anos de técnica. Fazer chantilly perfeito para ficar um acabamento maravilhoso não é para qualquer um. E lá no curso, você não vai ter só uma receita de chantilly perfeito, você vai ter 8 receitas, inclusive para a técnica de bico, que é um chantilly diferente, completamente diferenciado. Então, você vai ter essas 8 receitas, que eu vendo essas receitas a R$197. Mas para você que está tendo essa oportunidade, eu vou dar de presente, de bônus, ó, presentão para você. O curso de bolo no pote, para quem está começando, né, quer atender cliente, é bom a gente saber fazer o bolo de aniversário, mas é muito importante você ter um outro produto, um produto mais em conta, um produto de isca, para você pescar esse cliente, para ele provar o sabor do seu bolo. E aí esse curso, eu vendo ele a R$297, mas você também vai ganhar ele de presente. Eu sei que vocês já estão se achando, eu já sou o Papai Noel da sua vida. E temos também um curso de técnica de venda. Sei precificar, sei fazer o bolo, fiz meu bolo no pote, mas tá aqui na geladeira, Bia. Não consigo vender ele, o que está acontecendo? Então lá no curso tem várias dicas de venda para você ir atrás do cliente e conseguir atrair ele para você. Então técnicas de venda é um curso de R$97, mas você vai ganhar ele de presente. Quando eu falo que é um curso completo de confeitaria, é um curso completo de confeitaria, fora da caixa. Não é só fazer o bolo. Eu preciso saber precificar, eu preciso saber vender, eu preciso muito saber fazer o acabamento por fora, mas eu preciso ter um bolo lindo por dentro. Então, são mais de R$1.000 de presente que eu tô dando aqui para vocês. Além dos sorteios, que a gente está sempre fazendo sorteio entre as alunas para motivar cada vez mais, né? Tem gente que, às vezes a gente faz sorteio de bailarina, batedeira, e por aí vai. A galera ama e incentiva cada vez mais elas. Tá, Bia, com tudo isso eu tô me mostrando, dá até um medo aqui. Quanto será que é este curso, gente? Vocês não vão acreditar. Tô falando que é a oportunidade e é só pra você que tá aqui nessa página. Então, minha filha, não fecha não. Se você fechar, nunca mais você vai ver essa oportunidade e nem vai conseguir ver o que eu tô falando aqui com você, porque vai sumir da sua vida. Então, não fecha essa página. Primeiro, o sorteio aqui, né? Concorra a uma bailarina de vidro e uma batedeira planetária profissional. Não é qualquer batedeira, não. É profissional. E a bailarina de vidro, porque faz muita diferença você ter uma bailarina que não trepida, que não seja de plástico, porque a de plástico lavou, já era. Na hora que você tá passando aqui, ela já começa, ela vai fazendo assim, e aí já era a sua decoração. Tá. E quanto será que seria esse curso? Esse curso, gente, ele é vendido por R$1.397. Mas para quem tá aqui, só para vocês, vou até riscar aqui já, ele tá saindo
em 12 vezes de R$29. Ou uma única parcela, né, para ficar mais fácil aqui, de R$297. São mais de R$1.000 de desconto, só para você que está aqui. 12 vezes de R$29 dá o quê, gente? Dá 3 Coca-Cola por mês? Pra quem gosta de Coca-Cola, né? Ou menos de uma pizza, menos que uma pizza por mês, gente, uma pizza gigante. R$297 ou 12 vezes de R$29. Você pode estar fazendo a inscrição no cartão de crédito, né? Até você pode parcelar em menos vezes também. E para fazer a inscrição, gente, é só clicar nesse botão que está aqui abaixo. Então, vocês podem estar parcelando em 12 vezes de R$29 no cartão, mas pode parcelar em uma quantidade menor também de parcela. É só clicar, clica aqui no link, você vai ver as possibilidades que você tem. Lembrando que se fechar a página, você não vai ver esse botão mais na sua vida, não. Você vai perder tudo isso, toda essa oportunidade que eu mostrei para vocês. Não é qualquer curso que, além de dar tudo isso de conteúdo, todos esses presentes maravilhosos e ainda poder concorrer a uma bailarina de vidro. Gente, a bailarina foi o que mudou minha vida, tá? De verdade. Quando eu comecei, eu tinha uma bailarina de plástico e eu achava que eu não tinha capacidade, que eu não conseguia. Até eu entender que não era eu, era a bailarina, era o material. A bailarina de vidro, ela faz toda a diferença, porque ela gira perfeito, eu consigo passar a espátula, não fica trepidando e não faz eu me achar uma bosta mesmo, de achar que eu não consigo. Eu sei que eu consigo com o quê? Com a técnica certa e com o material necessário, né? E principalmente com os produtos que fazem a diferença, como a bailarina e como a batedeira planetária, que a gente vai sortear para quem entrar nessa turma, vai participar do sorteio de uma bailarina ou de uma batedeira para incentivar vocês cada vez mais. Então, minha filha, corre, clica no link, não perde tempo não, porque se você fechar essa página, nunca mais você vai ver tudo isso que eu tô falando com você. Você não vai ter essa oportunidade mais. Então, clica aí e eu te vejo lá do outro lado com todo esse conteúdo. Meu WhatsApp já tá aqui, ó, esperando você prestar o suporte individual, segurar na sua mão, mostrar que você consegue. Então, clica aí, te vejo lá. Um beijo, tô lá já te esperando.